vimos que a função delta de Dirac é definida da seguinte forma, né? Ela é zero, né? Se x é diferente de zero. E é infinito se x igual a zero. Ou se ela tem uma translação, por exemplo, né? X menos x0, né? Ela vai ser zero se x diferente de x0. E infinito se x igual a x0. Certo? Então, fazendo a figura desse aqui, podemos ver que essa função, aqui colocamos x, e aqui delta de x menos x0. Ela, então, ela vai para infinito, né? É como uma seta que eu coloco aqui, que vai para infinito, né? E aqui seria x0, né? Aqui é 0. Então ela vai em x igual a x0, ela vai para infinito e ela é 0 em qualquer outro lugar fora de ser x igual a x0. Certo? E aqui a figura é facilmente feita. Aqui seria assim, né? X delta de x, né? E aqui estaria em 0, né? Aqui leva para infinito e aqui é 0, né? Bom, mas além dessa definição, é fundamental que a função delta de Dirac, né? A integral dela entre menos infinito e infinito seja igual a 1. Certo? É uma propriedade fundamental. Ok? Então, como eu já falei, não existe uma única função que possa representar a delta de Dirac. Né? Vamos ver outra representação. Né? Por exemplo, aqui. Vamos ver a seguinte representação. Já em uma aula passada vimos uma representação, agora vamos ver outra. Por exemplo, essa delta de Dirac de x menos x0 pode ser igual ao limite, né? Ao limite, quando essa delta maiúscula tende a 0, de 1 sobre π de delta x menos x0 ao quadrado mais delta quadrado. Essa é uma delta de Dirac também. Ok? Vamos provar que ele realmente é. Em primeiro lugar, vamos ver que Cx é diferente de x0, então vamos ver aqui 1 sobre π, vou colocar aqui, né? O limite, então, quando delta tende a 0 dessa função aqui, é igual a 1 sobre π de 0
dividido entre x menos x quadrado mais 0 ao quadrado. Isso é igual a zero, certo? Com um denominador finito, né? Certo? Então, já temos a primeira condição. Se x é diferente de x0, essa função é zero. Agora, se x igual a x0, então vamos ver. O limite, quando delta tende a zero, dessa função vai ser igual a 1 sobre π de delta, quando x igual a x0, aqui seria 0 ao quadrado mais delta quadrado. Isso vai dar 1 sobre π, né, de delta dividido por delta quadrado. Vejam, então isso vai ser igual a 1 dividido por π por delta. Lembra que delta aqui cancela aqui, né? Se simplifica aqui. Então, vejam que o limite, né, quando delta tende a zero, isso aqui tende a infinito. Se delta é um número muito pequeno, se o denominador é muito pequeno, então, porque delta tende a zero, então isso tende a infinito. Então já vemos que foi preenchido aquele requerimento, né, da definição da delta, que quando x diferente de x0 é zero e quando x igual a x0 é infinito. Agora falta provar que a integral vai dar 1, certo? Então vamos provar que a integral vai dar 1. Vamos ver. Então, vamos integrar de menos infinito a infinito essa função. Então, como aqui temos constantes, podemos colocar elas fora da integral. Vamos ter essa integral aqui. Agora observe. Eu vou fazer uma mudança de variável, né? Eu vou fazer x menos x0 igual a delta tangente de φ. Ok? Então, se x tende a menos infinito, podemos ver que φ tende a menos π sobre 2. E se x tende a mais infinito, o ângulo φ tende a π sobre 2. Ok? Então, se eu fizer essa transformação, a integral vai dar entre menos π a π sobre 2. Agora, observem, se eu pego a diferencial de x menos x0, isso é igual a diferencial de x, né, porque x0 é uma constante, né, isso vai ser delta de diferencial de tangente de φ. E diferencial de tangente é derivada de tangente diferencial de φ. Então vai ser delta
secante quadrado de φ diferencial de φ. Né? Lembra, derivada diferencial de uma função é a derivada pela diferencial da variável independente, nesse caso φ. Derivada de tangente secante quadrado. Né? Bom, por outro lado, então, temos também que a expressão do denominador vai ser substituindo, vai ser delta quadrado tangente quadrado de φ mais delta quadrado. E colocando em evidência delta quadrado, isso vai dar tangente quadrado de φ mais 1. E isso que está no parêntese é secante quadrado também. Seria então delta quadrado secante quadrado de φ. Então, essa integral vai ser igual a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 e vamos substituir, né? Diferencial de x, né? Vamos substituir esse aqui também, né? Por esse valor e isso aqui por esse valor. Então vai dar delta quadrado secante quadrado de φ diferencial de φ dividido por, aqui seria delta, né? Só delta. E aqui embaixo sim, delta quadrado secante quadrado de φ. Então, secante quadrado vai embora, então vai ficar 1 sobre delta, que pode ir fora da integral, integral de menos π sobre 2, diferencial de φ. A integral é simplesmente π, né? Então isso vai dar delta, não, vai dar π dividido por delta. Então, agora já podemos determinar essa integral, né? Vamos ver então que, vamos ver em outro slide. Vemos então que a integral de menos infinito a infinito de 1 sobre π de delta x menos x0 ao quadrado mais delta quadrado diferencial de x é igual a delta, aqui então vou fechar a chave, delta sobre π e multiplicado por π dividido por delta, né, que foi a integral, né, e isso dá 1. Portanto, já isso aqui, vemos que essa função, né, portanto, essa função preenche os requisitos ou atende os requisitos de ser uma delta de Dirac
de x menos x0. Já tínhamos definido outra função que também atende esses requisitos, mas essa é outra. Essa aqui se chama Lorentziana. Vamos ver como ela... Mas lembra, né, que isso aqui é o limite quando delta tende a zero. Nesse caso, né? Ok? Nesse caso, a função, quando delta tende a zero, é uma delta de Dirac. Vamos ver como ela se comporta. Vamos mudar aqui esse delta, né? Vamos chamar... no Python vamos ver isso agora. Ok? Então, vamos ver no Python como fazer a figura dessa Lorentziana, que vai tender a uma delta de Dirac quando esse delta maiúscula tende a zero. Eu vou importar a libreria matplotlib.pyplot. Ok. Agora importar a libreria NumPy. Agora vou colocar aqui um x como um conjunto de uma partição de números, né? Certo? Vou colocar um intervalo, não sei, vou colocar de 0 a 10, né? E aí vou colocar 200 pontos, né? Depois eu posso mudar isso aqui, vou colocar melhor n pontos, n igual a 200. Tá. Bom, agora tenho que definir essa função. Vou definir antes ela. Lorentziana, né? Vou colocar D, parâmetro D de entrada, né? Isso, então eu tenho que definir ela aqui. Colocar def, né? Os parâmetros de entrada, que vai ser xd, x0, né? Ok, e x, né? Então assim, dx, x0. Não preciso mais. Agora eu vou botar aqui, vou retornar vou colocar aqui D dividido por x menos x0 por x menos x0 mais d quadrado, d por d. E isso aqui eu vou dividir por π, né? n.π, np.π. A libreria NumPy tem o valor de π, assim, né? Bom, aí temos a Lorentziana. Então, aí que eu tenho que colocar, agora preencher um vetor, né? Vou colocar uma lista, né? Ou vou chamar de um vetor de n elementos, ok? Eu vou preencher com um for aqui. Vou colocar id e
cada elemento I vai ter então a lorentziana G D X e X0. Isso. Obviamente eu tenho que colocar antes qual vai ser o valor de X0, né? No início pode ser 2.0, por exemplo. D pode ser 0.1, né? Vou colocar no início 0.5. Vamos ver aqui. Bom, então já temos sim, então vou plotar isso aí, colocar plt plot x, y, né? E vou colocar plt. Vou mostrar isso aqui. Tá, deveria funcionar, vamos ver. Em vez de 2.0, vou colocar 5, tá? No meio do intervalo aqui. Bom, vamos ver. Teve algum problema? Sim. Ah, tá bom. Aqui eu deveria ter colocado para dividir, né? Sim. Aparentemente já resolveu. Tá, agora ainda temos algum erro aqui. Isso, eu estava com um erro aqui, é verdade. Aqui tenho que colocar x, i, né? Para que corresponde ao elemento yi, tem que corresponder ao elemento xi. Acho que aí já não deve ter nenhum erro aí. Bom, vamos ver. Ainda temos algum problema aí. Tá, eu vou mudar de variável aqui para que não tenha confusão com o vetor. Vou colocar, não sei, x1, né? x1, tá. E agora? Ainda temos algum problema aqui. Sim, acho que está faltando aqui mais uma chave aqui. Tá. Então, isso aqui... Vou fazer o seguinte, eu vou... colocar aqui... Aqui está o denominador, né? Então, vou colocar 1.0 dividido por isso aqui. Ou, melhor, vou colocar D dividido por isso aí. Então, aqui coloco uma chave e aqui coloco outra. Certo? Agora, tá. Agora vou dividir isso aí. Dividido por np.pi. Eu acho que aí já não deveria ter algum problema, né? Sim, outro problema que está dando é que o nome da função não é igual, é lorentziana. Isso. Então, ainda temos outro problema aí. O problema é o seguinte, eu tinha que aqui mudar. Se eu coloco assim, ele não inicializa o vetor. Então eu coloquei aqui todos um vetor de zeros, então já tem um valor, né?
inicializado. Então agora clicou aqui e funcionou. Bom, estamos vendo então aí uma lorentziana, né, centrada em x0, que x0 é 5, né? 5, veja, né? 5. Aqui está o 5, né? Está centrada em 5. Observem quando, se eu diminuir o valor de d, então vou para isso colocar alguns limites aqui. Estou colocando aqui um limite em x para ele não ultrapassar de 0 a 10. Agora eu vou plotar a outra função. Então vou colocar primeiro um valor d1 aqui, um delta 0.5, então vou colocar d1 0.5, vou colocar d2 0.5, 0.1, então vou diminuir. Então, igualmente, então aqui vou definir também, só vou colocar aqui y1, 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 vou tirar essa imagem, né? Aqui vou colocar y2, aqui estou definindo um vetor de zeros, todos zeros, mas um vetor de n elementos já inicializados. E aqui o único que eu vou fazer é colocar y2, o segundo vetor, só que com delta 2, né? Que ficou mais pequeno. Então aí vamos comparar as lorentzianas com um delta ou com um d1 0.5 e com um 0.1, né? Então aí tenho que plotar y2 também. Ok? Vejam, vemos claramente que essa lorentziana com 0.1 de D2, que é equivalente àquela delta aqui, né? Delta maiúscula, né? Vejam como está definida a função. Se aproxima mais a uma delta de Dirac, né? Mais uma vez eu vou diminuir esse, né? Quando, ou seja, estamos vendo aqui claramente, quando esse delta maiúscula tende a zero, isso se aproxima, essa lorentziana se aproxima a uma delta de Dirac. Só para, vou aumentar outra d3 0.01, vou colocar aqui. Aqui também vou definir um y, outro vetor, para superpor a imagem, né? Aqui. Ok. Então, vejam que agora tem outra delta de 0, o D3 0.01 e vemos as três figuras superpostas, né? Realmente aquela verge já é quase uma delta de Dirac, né? Quanto se aproxima mais a zero, né? Quanto menor é esse valor aqui, né? De delta maiúscula, que eu estou representando aqui por três diferentes valores com variáveis D1, D2 e D3, a figura mostra já isso se aproxima, essa lorentziana, a uma delta de Dirac. Ok? Agora, já vimos que essa delta de Dirac em x0 pode estar bem representada por essa função. Lembrando que não é a única. Não tem uma representação única, mas vamos utilizar agora essa aqui, que já provamos que é uma delta de Dirac quando delta tende a zero, certo?
Vejam, esse denominador, né, que é x menos x0 ao quadrado, mais delta quadrado, ele pode ser considerado da seguinte forma, vejam, isso pode ser igual a x menos x0 mais imaginário vezes delta por x menos x0 menos imaginário vezes delta. Se você faz esse produto, vai chegar a isso aqui, né? Então, vamos ver que isso é como se fosse um número complexo, né? E isso aqui é seu conjugado, né? Delta estrela, certo? Ok, então, observem agora o que acontece se eu somar isso aqui, x menos x0 mais i delta menos 1 sobre x menos x0 menos i delta. Isso vai ser igual, né? X menos x0 mais i delta x menos x0 menos i delta. Bom, então se dividirmos isto entre isso aqui, vai dar x menos x0 menos i delta. E aqui menos x menos x0 mais i delta. Isso vai dar, subtraindo, vamos ter menos 2i delta desse produto aqui embaixo, né? Que é isso aqui, né? Ok. Então vou colocar isso em outro slide. Então, eu mostrei, acabei de mostrar aqui. Vou colocar aqui x menos x0 ao quadrado mais i delta, não, desculpem, aqui não é ao quadrado, é x menos x0 mais i delta por x menos x0 menos i delta vai dar, vejam como está embaixo aqui. Então, isso aqui em cima, vou colocar aqui, isso aqui em cima, vimos que menos 2i sobre delta. Portanto, então isso vai ser igual, passa dividindo aqui como aqui menos, né?
2i por delta de x menos x0 mais i delta menos 1 de x menos x0 menos i delta. Ok? Certo. Agora, observem que isso aqui é igual a quê? Isso aqui é 1 sobre x menos x0 ao quadrado mais delta quadrado. Portanto, isso aqui é igual a π dividido por delta de delta Dirac de x menos x0, certo? Então, isso sabendo que quando delta tende a zero. Então, vamos igualar. Então, igualando π sobre delta de x menos x0 vai ficar igual a menos 2i delta, né? É o número imaginário, vezes essa função. Mas veja, antes disso, observem que isso aqui, como se fosse um número complexo, podemos chamar de vamos chamar de z. Esse aqui seria z estrela, né? Certo? Então, quando você soma, quando você soma um número z, né? Às vezes seria como dizer, né? Esse valor z menos c estrela. E tem uma propriedade, podemos ver depois, facilmente, que isso aqui é 2 vezes i pelo imaginário do número z, certo? Eu vou para outro slide aí e vou mostrar. Então, vamos ter aqui, só para olhar, π sobre delta, né? Então, π sobre delta de x menos x0, igual a menos 1 sobre 2 i delta. E aqui colocamos 2 vezes i pelo imaginário desse número complexo z. Então, isso aqui cancela esse 2i, delta aqui também. Então, o que vai dar? Então, delta de x menos x0 vai dar, isso aqui passa dividindo, menos 1 sobre π do imaginário de z, né? Mas essa função z, ou esse número complexo z, é 1 sobre x menos x0 mais i delta. Sabendo que delta tende a zero, né? Portanto, acabei de demonstrar que x menos x0 também pode ser expressado como 1 sobre π pela parte imaginária de 1 sobre x
menos x0 mais I delta. Vou colocar assim, melhor. I delta, sabendo que delta tende a zero. Lembrem, bom, essa é uma relação importante, muito utilizada em matéria condensada. Em mecânica quântica de matéria condensada, essa relação é muito utilizada. E só para esclarecer, colocar isso em outro slide. Você tem um número complexo aqui, C, né? Tal que é A mais IB. Então, você sabe que o C estrela, que o conjugado é A menos IB, certo? Então, se você somar Z mais C estrela, isso vai dar 2A, que, ou seja, duas vezes a parte real do número Z. Podem colocar assim, né? Entre chaves, né? Entre chaves. Porque vocês sabem que a parte real, né, desse número Z é A. E a parte imaginária desse número Z é B. Agora, se você subtrair C com C estrela, ele te vai dar 2i B. Né? Subtrair isso vai dar 2i B, ou seja, 2i, né, para a parte imaginária do Z. Certo? Só para esclarecer, né? Então, por isso, então, se nós tínhamos que Z é igual a 1 sobre x menos x0 mais I delta, né? É fácil mostrar que C estrela é igual a x menos x0 menos I delta. Ok? Bom, então, já mostramos essa relação. Delta de x menos x0, esse é um teorema importante, é igual a menos 1 sobre π do imaginário, da parte imaginária de 1 sobre x menos x0 mais I delta, onde delta tende a zero, um número pequeno. Então, isso conduz, veja, se eu pegar a somatória, né, em uma somatória, vamos supor, então, vou colocar para um xi particular, x menos x, vou colocar um xj, tá? Certo? Isso vai ser menos 1 sobre π imaginário de 1 sobre x menos xj mais I delta, sabendo que delta tende a zero. Então, se eu pegar a somatória, veja, né? Se eu pego a somatória, né, de j igual, por exemplo, de 1 até n, né, de delta de x menos xj, é fácil ver que isso é 1 menos 1 sobre π, pode ser mostrado pela parte imaginária dessa soma, da soma aqui.
ok? Esse é um teorema também importante, porque isso aqui em mecânica quântica, matéria em física do estado sólido quântico, né? Nessa disciplina, isso aqui é utilizado para calcular a densidade de estados de densidade de estados eletrônicos de um cristal. Então, essa relação é importante, né? Lembrando que sempre delta tende a zero. Ok? Então é isso.